Capítulo 324 Um belo show. Se você seguir Liu Feng com todo o coração, todo mundo vai ouvir você, grunhiu o terceiro ancião, um pouco enfurecido com Li Xingyun. Se você quer minha lealdade para com a família, considere-a feita. Mas se você quiser me tornar o cão de Liu Feng, ele não está qualificado. Nos últimos anos, apenas um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível Deus apareceu na família Chamas Cinzentas. Fale de seus corações, naquela época, meu talento era inferior ao de Liu Feng. Esse espírito demoníaco era originalmente destinado para mim, mas apenas porque ele era o filho do patriarca anterior, ele usou um método de subjugação para fundir-se com esse espírito. Admito que nesses últimos anos minha força não pode ser comparada com a dele, mas eu não me resigno a isso. A voz de Li Xingyun carregava traços de indignação. Para alguém na posição de Li Xingyun, ele não deveria estar dizendo aquelas palavras. No entanto, com um caráter como o dele, era impossível para ele suportar tamanha injustiça. O rosto do terceiro ancião estava sombrio. Li Xingyun, você ainda não desistiu desse assunto. Naquela época, seu talento era de fato inferior ao de Liu Feng. Tudo é apenas um mal-entendido. Independentemente de ser realmente um mal-entendido, eu não quero continuar com isso. Mesmo para anciãos como vocês, não têm suas próprias forças. Por que eu deveria deixar Liu Feng ter meus irmãos? Li Xingyun olhou para o outro ancião e disse, quinto ancião, por que você não me diz o motivo? Existe alguma regra na nossa família das Chamas Cinzentas? Li Xingyun, esta é a decisão da família. As forças que você exerce são definitivamente um perigo para o futuro da família Chamas Cinzentas. O quinto ancião disse com as sobrancelhas franzidas. Você finalmente disse as palavras em seu coração. Embora esse garoto, Liu Feng, é realmente mais forte do que eu, ele não poderia capturar os corações das pessoas e ninguém está disposto a atender suas ordens. Vocês estão preocupados que, enquanto meus irmãos crescem, eu vou começar a competir com ele, portanto, vocês estão tentando cortar o problema, certo? Li Xingyun riu friamente. Vocês realmente fizeram um grande esforço para dar a Liu Feng essa posição. Os dois anciãos franziram as sobrancelhas. Li Xingyun estava sendo muito arrogante e inflexível. Tentando forçar Li Xingyun a concordar provavelmente seria muito difícil, afinal, ainda havia um ancião que estava atrás dele, então não era bom para eles serem muito rígidos. No entanto, Li Xingyun foi de fato um motivo de inquietação da família, especialmente porque ele tinha adquirido recentemente uma enorme quantidade de espíritos demoníacos e tinha aumentado muito a força de seus subordinados. O perigo para o seu futuro cresceu. Li ouviu a conversa do lado de fora do salão e sorriu levemente. Então essa era a situação. De acordo com a vida anterior de Li, Li Xingyun acabou por se separar da família, provavelmente porque ele tinha sido pressionado a seus limites. No entanto, isso não aconteceria tão cedo, já que Liu Feng ainda não se tornou patriarca. Li Xingyun só fugiria depois que isso acontecesse. Li estava bastante admirado com Li Xingyun, ele valoriza muito a lealdade e é também por isso que Li Xingyun foi capaz de montar um segmento inflexível de irmãos. Muitas vezes, quando um grupo de pessoas segue um líder, não é porque seu líder é mais forte, mas porque seu líder é confiável e nunca faria injustiça. Anciãos, devo pedir-lhe para sair.
Não importa o que, me pedindo para dar a fidelidade de meus irmãos e se tornar o cão de Li Xingyun, isso é absolutamente impossível. Li Xingyun resfolegou friamente. Li Xingyun, não se recusa um brinde sem ter o vinho empurrado para baixo de sua garganta, disse o terceiro ancião, enfurecido. Eu, Li Xingyun, não violei nenhuma regra da família. Terceiro ancião, quinto ancião, vocês dois querem me pressionar com sua força. Um resplendor de luz atravessou os olhos de Li Xingyun. Nesse caso, vá procurar pelo meu tio. O tio de Li Xingyun era o segundo ancião da família Chamas Cinzentas, uma existência bem abaixo do patriarca. HMPH, certamente haverá um dia em que você se arrependerá disso. O terceiro e o quinto ancião levantaram-se com raiva e saíram do local. Depois que o terceiro e o quinto mais velho saíram, Nili e seu grupo entraram. Irmão Nili, eu nunca pensei que vocês viriam. Li Xingyun mostrou um sorriso. E você ainda pode sorrir. Nili sorriu em resposta. Por que não posso? Devia estar chorando então. Parece que vocês ouviram de fora, no entanto, não é nada muito grave mesmo se vocês ouviram. É apenas uma briga de família. Deve ter sido uma piada para vocês. Li Xingyun deu de ombros enquanto continuava, eu me pergunto por que o irmão Nili está aqui. Eu já preparei 100.000 pedras espirituais. Li Xingyun jogou um anel interespacial para Nili. Nili pegou o anel interespacial e rapidamente varreu um olho dentro e notou que havia realmente 100.000 pedras espirituais ali dentro. Ele sorriu levemente e disse, você não tem medo de eu voltar atrás em minha palavra ao receber o dinheiro. Hilário. Eu, Li Xingyun, não tenho outro talento senão usar os meus olhos para ver a verdade nas pessoas. Eu acredito no irmão Nili. Li Xingyun riu francamente. Eu já consegui aquilo que você queria. Com um movimento de sua mão direita, Nili jogou uma pedra do espírito demoníaco sobre Li Xingyun. Tão rápido. Li Xingyun ficou atordoado por um momento ao recebê-lo em suas mãos. Originalmente, ele pensou que Nili precisaria de pelo menos meio mês para obter um espírito demoníaco deste nível. Li Xingyun rapidamente verificou o conteúdo da pedra em sua mão e viu o Geodragão de ouro escarlate lá dentro. Realmente tinha uma taxa de crescimento nível Deus. Além disso, também é um mutante. Eu garanto que é muito mais forte do que aquele com o qual Li Yufeng está integrado. Nili sorriu levemente. Li Xingyun apertou o punho direito e deu a Nili um olhar profundo. Depois de alguns momentos de silêncio, ele finalmente abriu a boca e disse, eu não tenho palavras para agradecer, se houver qualquer coisa que você precise de mim, o irmão Nili pode apenas dizer a palavra. Na verdade, eu preciso de sua ajuda desta vez. Este meu amigo foi morto por um dos subordinados de Hualing no mundo exterior e eu quero alguns de seus homens para aniquilá-los. Nili disse enquanto olhava para Li Xingyun. Li Xingyun olhou para Nili e disse diretamente, amigos do irmão Nili também são meus amigos. Quantos homens você precisa? Quando você precisa deles? Pelo menos 200. É melhor se houver vários especialistas do reino da estrela celestial. Vou precisar deles depois de amanhã, disse Nili. Fique tranquilo e deixe comigo. Vou enviar vários irmãos reino do eixo celestial também. Li Xingyun disse com as sobrancelhas ligeiramente torcidas. Na verdade, as forças de Hualing eram simplesmente incomparáveis com as de Li Xingyun. Obrigado. Nili sorriu levemente.
Existe realmente uma necessidade de me agradecer. Se for esse o caso, quantas graças devo dizer ao irmão Nili? Li Xingyun sorriu. Nili fizera-lhe um grande favor. Li Xingyun não era terrivelmente forte só porque ele estava preso com um espírito demoníaco com taxa de crescimento extraordinário. Era um fato bastante deprimente para ele. Mas agora, ele finalmente possui o espírito de nível Deus. Chegaria um dia em que ele provaria a todos os membros da família Chamas Cinzentas, que ele, Li Xingyun, definitivamente não era inferior a Li Yufeng. Ele queria esmagar esse homem desprezível sob seus pés. O grupo de Nili conversou com Li Xingyun por um tempo antes de deixar o recinto. Agora que Xiaoninger sabia que Nili estava fazendo uso das forças de Li Xingyun, ela se sentia muito mais à vontade. Como Nili possuía apenas um destino, era muito perigoso para ele sair sozinho. Afinal, intimidar bestas demoníacas ocasionalmente, até mesmo um especialista no reino do eixo celestial muito poderosos poderia perder. Nili, está tudo bem fazer isso? Xiaoninger perguntou preocupada. Claro, mas não se preocupe com isso. Em 2 dias, eu vou chegar ao segundo destino, desde que recentemente eu cheguei ao auge do primeiro destino. E usando um certo método como um catalisador, não vai demorar mais do que algumas horas para quebrar através do segundo destino. Nili sorriu levemente. Depois de se fundir com a pintura de 10.000 rios e montanhas, Nili sentiu que sua força tinha obviamente sofrido um aumento. Com apenas um pouco mais de tempo, ele seria capaz de fazer um avanço. E tudo o que ele tinha a fazer era passar algumas horas dentro da pintura para cultivar. Com as palavras de Nili, Xiaoninger sorriu levemente e sentiu-se mais segura. Assim que Nili atingir o segundo destino, mesmo se acontecer no mundo exterior, não haveria muito problema. Aliás, ele só conseguia abandonar um estágio de cultivo. Xiaoyu sentiu-se tocado em seu coração. Nili estava indo atrás de justiça por ele. No entanto, depois que ele viu a suave dinâmica entre Nili e Xiaoninger, seu coração ficou emaranhado. Bru, em Miaowei. Mais um pro harém. Gaudemus, já está no harém, no setor de Yaoi. Depois que Nili e seu grupo retornaram ao quintal, viram Gubei esperando ansiosamente por eles. Quando viu Nili e seu grupo voltarem, Gubei franziu as sobrancelhas. Eu estive esperando vocês por um longo tempo. Gubei disse animadamente. Nili olhou para Gubei e perguntou, há algum problema para você estar nos esperando aqui? Vou levar vocês para ver um belo show. Gubei misteriosamente sorriu enquanto continuava, rápido, sigam-me. Embora não tivessem ideia do que Gubei estava falando, eles ainda o seguiam. Já enviei alguém para terminar o assunto que você me pediu, então tenha a certeza que eu definitivamente terminarei a tarefa lindamente. Alguma coisa vai acontecer hoje à noite. Gubei revelou um sorriso significativo quando seus olhos brilhavam através de um traço gelado. Ouvindo as palavras de Gubei, Nili ganhou um vago senso de compreensão quando os 3 seguiram atrás de Gubei. No Instituto Alma Celeste no campo marcial, dezenas de milhares de pessoas estavam reunidas em uma arena que estava totalmente iluminada. Cerca de 50 a 60 batalhas estavam acontecendo simultaneamente, cada uma delas cercada por suas próprias multidões. Um mar de cabeças cambaleavam. Esta foi a reunião de disputa entre as 3 principais seitas. Por aqui. Gubei sorriu. Nili se virou para olhar.
Ele viu Gulan sentada em uma cadeira com um cobertor cobrindo as pernas. Seu rosto não era mais o branco cinza que ela tinha anteriormente, e também havia vários toques de rosa que a fez parecer mais enérgica. O grupo foi até o lado de Gulan. A cor da irmã maior Gulan parece muito melhor. Nili sorriu levemente. Eu tenho que agradecer a este bom senhor por me dar isso. Gulan acenou levemente com a cabeça enquanto seu olhar caiu sobre Xiaoyu e Xiaoninger que estavam atrás de Nili e sorriu levemente com um aceno para eles. Nili olhou para a frente da arena e notou que todo mundo estava prestando muita atenção no palco, onde algumas pessoas estavam disputando. As pessoas estavam gritando e aplaudindo do lado de fora. O duo irmão e irmã de Gubei e Gulan estavam aqui. Eles estavam planejando alguma coisa. Nili não podia deixar de sorrir enquanto pensava interiormente. Mais de 90% das pessoas do clã Gu estão aqui e há também alguns anciãos presentes. Agora, é a batalha entre os recém-chegados do clã Gu. Gubei disse em uma voz suave. Oh! Nili assentiu enquanto olhava para a distância. Observando à sua frente estava Guing que estava sorrindo e conversando com vários anciãos que se sentaram ao lado dele. Esses anciãos devem ser os anciãos do clã Gu.